Olá, estamos de volta com o nosso Farol Tricolor. Edição dessa semana, tempo de enfrentar o Bragantino no domingo. Situação difícil na tabela e vamos ver o que é que tem de escalação. Novidades? Olá, Diego. Olá, um abraço aí para toda a audiência do Farol Tricolor. Desde já agradecendo a todas as curtidas, todas as visualizações, todas as novas inscrições, que foram muitas nos últimos dias. E é isso aí, seguir pedindo novamente que participem, que compartilhem, que Isso. curtam e que você que viu esse vídeo se inscreva, que ajuda demais a gente a te mandar as notificações e você ficar sempre informado sobre as novidades do Farol Tricolor. A gente vai começar aqui, pai, logo olhando uma tabela de classificação final do primeiro turno, né? Uma tabela que a gente começa já com essa surpresa do campeonato, que é a grande campanha do Botafogo, líder isolado da competição. E assim, surpreendente, porque muita gente esperava ali o Flamengo, o Palmeiras, talvez o Fluminense, e a gente tem o Botafogo bailando no campeonato com muita folga, né? E dando esse show aí nesse primeiro turno, primeiro lugar com 13 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras, que hoje é o segundo colocado. Nada mais surpreendente nessa tabela do que a posição do Cuiabá. Oitavo colocado, 28 pontos ganhos em 19 jogos, venceu 8 partidas, empatou apenas 4, perdeu 7, fez 21 gols, tomou 21 gols. Qual é o grande time que o Cuiabá tem? Sem desmerecer, eu estou louvando o Cuiabá, não é desmerecendo. Eu apenas estou projetando com o que nós vamos falar em instantes da posição do Bahia na tabela. Ou seja, o Cuiabá tem um bom treinador ou técnico, não sei, não conheço o trabalho dele a fundo para qualificar, porque para mim treinador é aquele que ensaia muito, trabalha muito durante a semana. Técnico trabalha, ensaia, mas vê muito jogo à beira do gramado. E avalia o jogador que tem melhor qualidade, melhor condição e melhor qualidade. Para certos treinadores, Romário nunca seria titular do time deles. Nunca seria titular. Porque Romário nunca foi fera de treino. Era fera de jogo. O Romário não tinha aquele negócio do jogador, o goleiro crescer na frente dele, não. Podia crescer o que fosse, ele botar no saco e fazer o gol dele. Então, algumas coisas tem que se ver. Neymar, por exemplo, não é fera de treino. Então, para certos treinadores, treinei a semana toda, nunca tive tanto tempo de treinamento. Essa semana tive pouco tempo de treinamento. Para o que vem treinando, por exemplo, no Bahia, o Renato Paiva, desde janeiro, já era para ter um padrão de jogo e adaptar os jogadores que fossem chegando a esse padrão de jogo. Qual é o padrão de jogo do Bahia? Então, para mim, a grande surpresa, e eu parabenizo, é o Cuiabá, um time criado há pouco tempo, que subiu para a primeira divisão e vai se mantendo com brilho. Qual é a dificuldade do Bahia chegar à posição do Cuiabá? Jogador por jogador, no papo do torcedor, na expressão do torcedor, é pau a pau. Se o Bahia não tiver jogadores até mais qualificados no mercado, ou, por outro lado, se o Bahia não tivesse, o Cid, no caso, não tivesse gasto tanto dinheiro por jogadores que não dão retorno, alguns deles. Mas diga, a segunda parte. Destaque também o Red Bull Bragantino, nosso próximo adversário, né? Muito bem classificado na Boa. tabela, com 8 triunfos, 8 empates e 3 derrotas apenas, 27 gols marcados, 17 sofridos. Aí, na quinta colocação, né? Uma excelente classificação no campeonato, uma equipe perigosa, mas que vamos enfrentar, que também tem suas fragilidades, suas deficiências. Vamos falar agora um pouquinho dessa segunda metade da tabela, né? A metade que é do Bahia desde o início da competição. Infelizmente, não podemos ter essa visão tão alta, pelo menos por agora. Nossa realidade é essa aí, de luta contra o rebaixamento. O Bahia é 16º colocado, com 19 jogos, apenas 4 triunfos, 6 empates e 9 derrotas, saldo de menos 7. Só está fora da zona porque o saldo do Santos, que tem campanha idêntica em termos de resultados, é pior, é de menos 12, enquanto o do Bahia é de menos 7. Então isso aí é uma situação desconfortável, absolutamente, até porque se vocês olharem a tabela, o Goiás já abriu 4 pontos em relação ao Bahia, e a situação do Bahia é complicada, a gente já falou várias vezes, os resultados do primeiro turno foram insatisfatórios, desproporcionais ao grande investimento que foi feito,
e denotam problemas. Problemas no elenco, problemas no comando técnico, problemas na gestão de futebol, e isso tem que ser corrigido sob pena do Bahia ficar nessa situação até o final do campeonato, ou pior, né? Mas não acredito que aconteça. Não sei, não sei. Tenho muito medo, tenho muito medo. O Goiás prova que mesmo com um time que não tem esse investimento todo que o Bahia fez, uma coisa é gastar muito, a outra é gastar bem. Isso é bem diferente. A gente aprende isso em economia, fácil, fácil, e quem não fez também tem plena noção. A questão é bem essa. O Bahia passou o primeiro turno todo mostrando que precisava de laterais. Pelo menos um na direita, um na esquerda. Mas o primeiro turno todo. E já vinha de outras competições, desde o Campeonato Baiano, mostrando isso. Agora, que conseguiu 2 laterais, não é possível. Quem tem tanto dinheiro não podia chegar no mercado e conseguir laterais com níveis superiores aos que estavam jogando. Não é possível. Agora que fez isso. Sem dúvida. Eu fiz um levantamento também, rapidinho, vou compartilhar aqui com a nossa audiência, das escalações do Bahia, as escalações base do Bahia no primeiro turno. Aí tem recorte de 3 jogos, cada um com uma escalação diferente, né, de formação tática. O Bahia começou o campeonato vindo do Campeonato Baiano, do título baiano e da péssima campanha do Campeonato Nordeste, da Copa do Nordeste, jogando com 3 zagueiros, porque essa foi uma forma que a defesa se estabilizou minimamente, né? E o Bahia começou com 3 zagueiros. Nesse primeiro jogo, jogou com Gabriel Xavier, Canives e Rezende pela esquerda, improvisado. E o Bahia passou as 10 primeiras rodadas no campeonato atuando sempre com 3 zagueiros. Depois o Paiva mudou, a partir do jogo contra o Palmeiras, a 11ª rodada. Começou a escalar um 4-4-2, com 2 zagueiros centrais só. Esse 4-4-2 também durou muitas rodadas. Teve um intervalo na 13ª, que foi o jogo contra o Cuiabá, o empate por 1-1 contra o Cuiabá. E aí voltou a mudar o esquema tático no jogo contra o América Mineiro, escalando agora 3 atacantes, ainda sem a volta de Biel, que provavelmente vai ocupar uma posição nesse esquema, mas já com o Rafael Ratão, e aí ele passou a escalar no ataque, continua com a linha de 4 jogadores na defesa, mas no ataque ele passou a escalar Ratão pela esquerda, Everaldo pela direita, Everaldo centralizado e Ademir pela direita, os 2 pontas de pé trocado, né, cortando para chutar e trabalhando com o avanço dos laterais, e essa é a outra grande diferença. A gente não percebe grandes mudanças também no elenco, à exceção dos laterais, que demoraram muito de ser contratados, laterais qualificados, mas que pelo menos nesse aspecto parece que a direção de futebol, o Grupo City, se movimentou para corrigir. Aparentemente Gilberto e Cândido são jogadores que vieram para ser titulares, já são titulares, e estão dando outra dinâmica, outra qualidade à equipe. Deixa eu voltar agora para a nossa tela principal aqui, para a gente continuar nos comentários. Pois bem, esse tempo todo para contratar laterais, e o treinador do Bahia, o Renato Paiva, sempre elogiando Cicinho e sempre elogiando Chaves, porque o Grupo City tinha contratado, e ele tem que falar que é bom. Ele não fala nada do Grupo City que tem errado, então tudo erra, já falou de imprensa, de torcida algumas vezes, de jogadores que são da terra, já falou, mas jogadores trazidos pelo Grupo City, ele não faz observação. Eu sei que é difícil, é uma posição desconfortável, mas a insistência, ele até que escalasse, porque é obrigado. Eu acho que o Grupo City também diz assim, tem que botar esse cara. A gente pagou uma nota por esse Chaves, ele não pode ser reserva. Claro que tem isso também. Deve ter essa pressão. Chaves, inclusive, é bom lembrar, eu não responsabilizo ele por muitas contratações, mas a responsabilidade de Paiva por Chaves me parece determinante, já que foi jogador dele no Equador e provavelmente ele participou ativamente dessa contratação. E o pior é ele ter escalado, os jogadores não terem aprovado e ele continuar insistindo que vão melhorar, que são bons, que são isso, que são aquilo. Então aí ele tem responsabilidade. Se ele tivesse altivez, claro que ele jamais terá um porte de treinador de primeira linha, de primeira prateleira, como se diz hoje, como o grande Pepe Guardiola. Jamais. Mas jogadores como esse, ainda que tenham investido muito, o grupo tem investido muito, o Grupo City tem investido muito, um Pepe Guardiola dizer, não, dá um jeito aí, bota nas outras filiais, empresta para um outro lugar, empresta aí para a Sibéria, que deve ter um campeonato bom para esse tipo de jogador. Mas o Renato Paiva não tem porte para isso, não tem expressão para isso, não é? E claro que teve que se limitar e ficar sem jeito. Entendo pelo tamanho dele.
Renato Paiva é muito limitado. Os argumentos dele são muito ralos, superficiais, inconsistentes. Alguém que sente para conversar de futebol com Renato Paiva, num primeiro dia até pode impressionar, mas terceiro dia em diante não aguenta. É a mesma conversa, é o mesmo papo chato, aquilo que você diz assim, o boleirão ouve e diz assim, não é possível, não vou nessa não. Imagine isso que ouve todo dia, que ouve em todo intervalo de jogo, antes e depois da partida, nos treinos e tudo mais. E para nós, essa boleirada que está aí do Bahia, não tem ninguém inocente, não. Tem muita gente rodada e, com certeza, alguns deles se sentem muito incomodados quando são substituídos ou barrados. Por exemplo, qual é o mistério para Nicolas Acevedo? O Nico, chamado pelo Renato Paiva, não está mais no time, não está jogando titular. Aí ele vai chegar com aquele papo furado, porque meu time todos são titulares, um entra, outro não entra, estou fora disso aí. Qual é a questão de, por exemplo, não começar o jogo com o Jacaré na direita? Ou até se começasse com o Ademir, revezar durante a partida, na posição. No jogo passado, nós vimos o Jacaré do lado esquerdo. Quer dizer, o cara que já foi ponta direita, já caiu para o meio um pouco, já foi lateral direito, agora já é ponta esquerda. Essa última partida, a derrota do Bahia, é uma derrota que você, assim, é admissível? Nenhuma derrota é admissível. Mas você entende que jogando contra o Atlético Mineiro, um time treinado por Filipão, em Minas Gerais, e precisando dar uma reforçada em resultados positivos, você até entende. Bom, 1-0 não é placar humilhante para ninguém. Mas por que não fazer a tradição do futebol? Botar em campo aqueles que aprovam bem. Ademir é um jogador que pode dar certo, que tem contribuído, eu não posso negar isso. Já teve jogos piores, teve jogos melhores, mas ultimamente vem num padrão aceitável. Perfeito. Qual é o problema de um revezamento na posição do lado direito entre Ademir e Jacaré? O saque de Acevedo, inadmissível. Agora, a gente vai para o jogo, acompanha no estádio, acompanha em casa, aí vê. Modificação do Bahia. Vai entrar Vinícius Mingotti, com todo respeito ao profissional, já deu sua contribuição, que já fez algum gol ou coisa assim, mas ainda não mostrou calibre, ainda não mostrou envergadura, porte, expressão para ser aquele jogador que sai do banco, entra e pode mudar o jogo. Não mostrou isso. Então, trate de fazer outras mudanças. Afinal, para mim, a mudança do Bahia não seria só de jogadores. Com esses mesmos jogadores, alguns outros treinadores arrumariam essa equipe. Rogério Ceni, que já foi cogitado, especulado, ou que seja, seria um bom nome. Eu acho que Zico, Arthur Antunes Coimbra, seria um belíssimo nome, sem dúvida alguma. Aí você pode discorrer. Barbieri, que treinou um bom tempo aí, o Bragantino, entrou numa furada no Vasco, no tempo que o Vasco está numa situação difícil. Não é? Aquele Zé Ricardo, que treinou o Flamengo, treinou o Vasco e tudo mais. Você pode pensar, esses são treinadores que, para mim, na minha opinião, alguns que eu posso chamar de técnico, Zico, claro que é técnico, Rogério Ceni, claro que é técnico, esses podiam mudar o panorama. Porque alguns dizem assim, a gente fala nessa questão de não dar certo, não está dando certo. Tem treinador na praça? Tem. Para mim, Rogério Ceni, para mim, Zico, para mim, Alex Cabeção, ex-jogador de seleção brasileira, ídolo do Fenerbahçe, tem até estátua por lá, começou no Curitiba, está querendo se manifestar como treinador. Estava no Avaí, que é uma furada, com todo respeito, o Avaí já teve seus melhores momentos. Mas já teve na base do São Paulo, com bons resultados, com certeza, Alex enxerga mais futebol à beira do gramado do que o Paiva. Eu não quero desempregar Paiva, não, mas tem emprego para ele no Uruguai, tem emprego para ele na Índia, tem emprego para ele na China, na Austrália, na minha amada Espanha, na Bélgica, as filiais do Grupo City. Então, pega ele e manda para lá. Não precisa trazer nenhum dos outros treinadores de lá, não. Só se fosse Guardiola, que não dá ainda e não vem. Mas todos os outros continuam por lá e fazem uma manobrinha, botam uma comissão técnica mista com ele, e ali na China, na Índia, no Japão, na Austrália, na Bélgica. Olha lá que na Bélgica eu acho que não chega muito para o bico dele também. Não. Só isso.
É isso. Dois comentários rápidos. O primeiro é concordar a questão de Vinícius Mingotti e de Everaldo, que são as nossas opções de centroavante. Falar que, ao contrário de outras posições em que o Grupo City fez uma intervenção, a diretoria de futebol do Bahia fez uma intervenção, como nas laterais, como já falamos, né, uma intervenção firme no mercado, né, para corrigir. Demorou, mas agora nessa janela fez uma intervenção mais forte. E a questão do centroavante, não. A gente está com Everaldo, com Vinícius Mingotti. E assim, são jogadores, pelo menos no mínimo, questionáveis, né? E que não houve um reforço, né, um jogador para chegar e ser titular, ou ao menos disputar a posição com Everaldo. Saíram até dados sobre a atuação de Everaldo com muito poucas finalizações, o que traz uma conversa nossa de outro dia, um comentário seu, de que Everaldo tem jogado muito fora da área, não está tanto na área, quando ele até busca, quando ele faz gols, quando ele busca a finalização, busca uma jogada mais aguda. Isso influencia também, além do jogador não ser um jogador de tanta categoria, né? Acredito que era uma posição que deveria ter sido reforçada nessa janela e não foi. Sobre as opções para os técnicos, assim, eu já expus isso algumas vezes aqui no Farol Tricolor, tem algumas divergências contigo em relação a Paiva. Acho, por exemplo, que Paiva explica bem o que faz, as modificações que faz, ele me parece fazer as coisas com uma certa lógica, mas assim, quando isso é dissociado dos resultados, se torna um discurso vazio, inevitavelmente. E os resultados do Bahia são muito ruins, é natural que a diretoria esteja pensando em outras opções, e opções há, inegavelmente há. Né? Inclusive, você deve falar aí sobre a notícia que Márcio Martins, né, seu amigo, liberou aí essa semana, aí, sobre uma possível substituição que estaria ganhando força no comando lá do Grupo City. Perfeito. A gente acompanhou, manda um abraço para o Márcio Martins, pessoa muito querida, um jornalista, um comunicador de primeira no rádio, estava inclusive com o grande Marinho, um abraço para os dois, mas realmente o Márcio traz já há algum tempo, a gente acompanha também, que o Bahia tem gente sondada, tem gente engatilhada, e o Márcio disse alguma coisa que a gente falou também antes, por acompanhar também o Márcio, e ter as nossas fontes também, de que o resultado contra o América de Minas, o 3-1 no América de Minas, deu uma sobrevida ao Paiva, e estava na marca do pênalti. Se naquele dia o Bahia não ganha o jogo, Paiva já tinha dançado. É o que se sabe, mas vamos ver. Mas é isso bem, o Márcio também disse que as questões do Bahia são Paiva, Santoro, é o Carlos Santoro, não é? E eu digo também, Márcio, incluo também essa comissão técnica, esse pessoal aí de anotação, de prancheta, de computador na mão, o jogo rolando e os 3, 4 ali no banco conversando, o jogo rolando. E o Bahia tomando um baile, a defesa furando, o ataque perdendo gol, cruzamento na área, o ano todo no cruzamento na área do Bahia, essa situação ainda se repetiu em bolas altas e em bolas rasteiras. Passou por ali, é sempre um perigo. Mas os caras estão ali na prancheta anotando, pegando ali o computador, pegando o notebook, pegando o iPad, iPod, o não pode, e o Bahia dançando. E os caras ali no banco, tem hora que quando a imagem passa da televisão, você vê que a concentração está nos controles aí, nas anotações, nos dados. Quando acabar ali, a gente vê os dados, o Bahia é o primeiro antes da zona, já esteve na zona, saiu, mas continua beirando esse espaço de alto perigo. Espaço altamente desconfortável. Só lembrando que a informação de Márcio Martins ganha relevância, porque Márcio foi o primeiro jornalista a falar sobre o fechamento do negócio com o Grupo City, trouxe quando ainda era uma negociação muito embaixo dos panos, né? E ele falou, e essa informação aí de que haveria uma movimentação, a possibilidade de mudança do treinador, ganha relevância também por isso. É isso aí, né? Por hoje, encerramos... Não, eu queria trazer só um detalhezinho. Sim. Sobre como estará o ambiente do Bahia, um ambiente interno, um ambiente vestiário, como estarão os bastidores. Será que o pessoal que é chegado ao Nico, ou o próprio Nico, do caso Acevedo, o Nicolas Acevedo, está satisfeito com essa barração? Será? Será que Jacaré, que contribuiu tanto, se contundiu, mas está recuperado, já está aí desde o começo, está aí desde antes da chegada do Grupo City. Será que ele está satisfeito? Essa questão de grupo também tem que saber como é que se avalia, como é que se trabalha esse lado. É importante que a gente veja isso. E nem sempre, eu não tenho acompanhado algum tipo de ressonância sobre isso. Como estará o ambiente do Bahia com essas situações de
Renato Paiva, essas opções, esse tipo de movimentação, de escalação, de poupar jogador da partida de domingo para a partida da próxima semana. Ele já fez isso algumas vezes, até disse que fazia isso. Então, tem essa observação. Lembrando que o Bragantino tem alguns jogadores importantes do departamento médico, inclusive Eduardo Sacha, que talvez tenha condição para esse jogo de domingo contra o Bahia. E lembrando que Juninho Capixaba levou o terceiro cartão amarelo e não enfrenta o tricolor nessa partida importantíssima. Aliás, essas partidas, enquanto o Bahia não tiver uma folga, pelo menos tipo uma posição do Goiás hoje em dia, as partidas serão decisivas, hein, Diego? Serão todas de vida ou morte, né? Mas é isso aí. A gente está encerrando mais um vídeo aí para vocês no Farol Tricolor, pedindo novamente que se inscrevam no canal. Você viu esse vídeo, viu esse conteúdo e curtiu? Então curta também lá no botão de curtir, de dar o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente à vontade, porque o nosso objetivo, estamos começando, ainda incorporando novos elementos, mas o objetivo é crescer e ter vocês ao nosso lado é fundamental para essa meta. É isso aí. Perfeito. Agradeço a todos que nos acompanham, que nos apoiam, todos que convocam outros amigos para acompanhar o nosso Farol Tricolor. Breve estaremos de volta, inclusive com novidades em termos de plástica de apresentação. Aquele abraço e muito obrigado. É isso aí. Bora, Bahia!